Olá, pessoas, iniciando mais um podcast, mais um episódio, o segundo episódio do Pensei, mas não falei. Como é bom estar aqui. E mais uma vez esse episódio esse quadro, né, está entre o deixa pra lá e o preciso dizer. E mais uma vez eu trago uma inquietação do deixa pra lá, mas eu preciso dizer. E hoje o tema está assim, para saborear com claro, para mim vai ser sempre vinho e para vocês com o que vocês quiserem saborear aí, porque o papo tá legal. Deixa eu dar um gole para dizer para vocês qual é o tema de hoje. Na companhia desse vinho branco, eu vou falar para vocês. Fofoca em casal. Contar ou não contar? E aí? Eu sei que tem muita relação que é construída na fofoca, que resiste pela fofoca. E vocês não vão negar que vocês ou estão em alguma relação assim, ou já estiveram ou conhecem alguém que está. E aí, até que ponto é cumplicidade ou é invasão? Será que a gente pensa nesse outro envolvido na fofoca quando a gente vai contar? E o que é fofoca? Será que tem fofoquinha e fofoca? Será que a gente pode também distinguir o que é um segredo que contaram pra gente? O que é uma fofoca que a gente ouviu? Sabe, assim, acho que tem muitas camadas que eu vou falar aqui. Então, no primeiro momento, eu quero trazer já de cara o quanto a intimidade e a noção que a gente tem de amor, o que foi construído pra gente do que é amor, principalmente a partir do mito do amor romântico, dessa ilusão, dessa fusão desses dois, já tem tudo a ver com isso aí. Mas antes, eu vou começar como a gente sempre começa, sempre parece até que a gente já tá há muito tempo aqui, né? Mas a partir do primeiro episódio eu contei pra vocês como seria a nossa dinâmica, e é sempre a partir de algo que eu ouço. E assim, gente, não é invenção não, tá? É algo real mesmo, que eu ouço e que fica ali, e que muitas vezes eu falo, tá? Mas não falo exatamente como eu gostaria de falar, para não azedar tanto o rolê. Ou às vezes eu não falo, ai, sei lá, às vezes por preguiça de entrar no papo mesmo, assim, de problematizar. Às vezes porque eu fico ecoando tanto na minha mente que eu prefiro deixar aquilo. eh, tem um nome que fala para o vinho, que é deixar decantar, sabe? Deixar um pouco aquilo ser elaborado ali em mim para depois eu trazer. E eu fiquei pensando até, antes de abrir para o tema, o quanto assim, gente, agora as pessoas vão ter um pouco de receio de conversarem comigo, será? Imaginando assim, e Nayara vai levar isso para pensei, mas não falei, cuidado. Mas eu acho que é muito legal que vem do cotidiano, vem do nosso dia a dia mesmo, dessas conversas triviais, do que às vezes a conversa é comigo e às vezes a conversa é com uma outra pessoa, mas eu tô ouvindo não porque eu sou fofoqueira, mas porque a gente ouve coisas, né? A gente tá aqui, a gente tá vivendo em relações, a gente ouve as conversas, a gente tá ali. Às vezes a gente ouve porque a gente quer ouvir, a gente ouve porque a gente tá no ambiente. Então, em uma conversa, essa eu estava junto, aquelas conversas que a gente vai falando de uma coisa para outra e no final ninguém termina nada, mas é legal porque cada um dá a sua opinião e encontra identificações e contradições e diferenças. Uma pessoa fala assim: ah, eu conto tudo pro meu namorado. Tudo, tudo, tudo. Até o que me pedem em segredo. Inclusive, ai dele se não me contar também. E aí, gente? E eu fiquei pensando aqui, ó, Lu, ficou dentro da minha cabeça assim, como assim? Inclusive o que me pedem segredo. E aí, claro, eu abri muitas abas, porque eu acho que isso pode ser muito inofensivo, tá? E aí, quem que não fofoca? Tem até vários estudiosos mesmo que mostram que a fofoca, que afirmam que a fofoca é um processo de evolução mesmo, de criação de laço, de vínculo, de, eh, de relações grupais, sabe? De construção de relação grupal. Então, a fofoca, ela tem ela é importante aí para nossa evolução. Não dá pra gente negar o poder da fofoca, não. O problema é que ela pode ser muito inofensiva, pode ser uma fofoquinha, e aí eu volto pra fofoquinha e fofocão, ou ela pode ser uma fofoca bem perigosa. Inclusive, ela pode ser uma fofoca que comprometa a vida de muita gente, traga muito mais sofrimento do que já é
a fofoca em si, porque assim, a gente precisa entender, e aí eu sei que eu vou trazer uma conotação às vezes um pouco mais profunda para esse lugar da fofoca, mas a gente precisa entender que a gente está falando de histórias e de vidas dos outros. Então isso é muito sério, né? Mas, voltando à ideia de que a gente sabe que muito relacionamento resiste pela fofoca, aquela pessoa que ela conta e ela, como essa pessoa falou, e ela quer que o outro conte também. Ela não só quer, ela precisa, ela espera. Cria-se uma expectativa que a partir do momento que eu te conto tudo, você também vai me contar tudo. E se eu souber que você tem algum segredo que alguém te contou e que você não me contou, gente, para muitas pessoas, e olha que eu não tô aumentando, isso configura traição na relação. Isso traz problemas sérios para a relação. E aí isso não dá pra gente negar, resguardando todas as singularidades, que isso vem sim de um processo de criação do que é o amor, do que é a relação, como comecei a falar, dessa fusão, desse outro e eu que viramos uma unidade sem fronteiras. E que se eu sei de algo que eu não conto para o outro, eu não estou me entregando para essa relação, eu estou fazendo algo de errado. A gente pode também aí problematizar um pouquinho essa questão de gênero, o quanto é para a mulher, quem que é reconhecido e taxado na nossa sociedade, na nossa cultura como fofoqueiro? É mais homem ou mulher? Né? Muitas vezes as mulheres conversando configura fofoca, os homens conversando é resenha. Como, né, a gente já não ouviu isso. Só que na verdade é tudo fofoca, é só uma maneira legal e uma maneira mais bonita para o homem, porque também tem uma questão de gênero aí da gente, de nós mulheres, sermos criadas e construídas ali, né, no imaginário social, como as pessoas que guardam segredo, que são as boas ouvintes, e são as pessoas que, ao mesmo tempo que guardam segredo e são boas ouvintes, também precisam, olha que paradoxo, né? Também precisam contar tudo para o parceiro, para a parceira, porque é isso que configura a intimidade na relação. Então, ao mesmo tempo que eu conto tudo e que eu ouço do outro, eu eu também espero que o outro fale isso, mas aí com o gênero, né, que é trazendo essa questão mesmo bem gendrada aí socialmente, né, para o homem muitas vezes isso é assim, o homem, vamos pensar aqui, um homem contando uma fofoca e uma mulher contando uma fofoca. E aí, gente, generalizando, tá? Tem homens e homens e mulheres. Estou trazendo aqui uma questão mesmo mais cultural. A mulher, ela vai contar detalhes. Tô pensando em mim aqui, quando eu vou trazer um babado aqui para casa. E aí eu já vou falar disso também, que eu vou me colocar nesse imbróglio aqui. Eu vou contar, eu conto detalhes, eu conto até a roupa, eu conto, enfim, se é uma fofoca que tem isso, olha quantas camadas tem. Tem a fofoca que a gente presencia, tem a fofoca que contam pra gente, tem a fofoca que é nossa, que a gente tá envolvida, né? Tem que a gente presencia que a gente não tá envolvida, tem que a gente tá envolvido, tem que contam pra gente, enfim. E aí tem aí a ética da fofoca. Mas vamos lá, quando uma mulher geralmente, né, pensando aqui no que é essa mulher na nossa sociedade, como a gente foi criada, vai contar muito detalhada. E o homem geralmente vai contar uma frase. Aqui em casa é assim, se eu for contar um negócio, eu vou contar como eu falei, tá, 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 tá. O marido ele vai chegar, ele vai falar assim, ó, aconteceu isso. E aí, se eu quiser saber os detalhes, eu que vou perguntando e a coisa vai desenvolvendo. Então isso também tem muito da ideia do que é ser mulher, do que é ser homem nessa sociedade. Essa questão de gênero muito especificada, né, muito padronizada, de que a mulher se abre totalmente, é a que fala, e o homem ele é o que se fecha em silêncio, fala só o essencial, e isso é a força dele, inclusive, né? Para as mulheres, muitas vezes é visto como falar muito como uma fraqueza. Mas enfim, não vou adentrar muito nisso, mas só porque a gente não podia deixar de falar isso, até porque eu tô falando do mito do amor romântico, dessa ilusão, dessa fusão, dessa continuidade um do outro, dessa unidade sem fronteira, e que se, por que que vem muitas vezes uma culpa, um receio de, gente, como que eu sei disso? Como que eu vou ficar sabendo disso? Eu não vou contar para ele. Isso é uma forma de não me entregar para a relação, isso é uma forma de não ser verdadeira. Não. E é aí que a gente vem. Ser cúmplice não é contar tudo. Ser íntimo não é contar tudo. Justamente a intimidade, ela está baseada no que eu guardo
e no que eu levo, no que eu respeito, que é meu, e no que eu compreendo, que é da relação. O Heidegger, né, o Martin Heidegger, que é o fenomenólogo, que é o filósofo, que eu estudo muito na fenomenologia, que tem a fenomenologia hermenêutica, né, que é a minha base aqui na clínica e até na vida, né, que é uma postura de vida, ele vai trazer esse entrelaçamento, ele vai trazer que a gente é em relação. Então, ele não vai falar da fofoca em si, mas aí trazendo para esse lugar da fofoca, a fofoca também é esse lugar de encontro, de construir cumplicidade, sabe? Da gente falar de. É muito interessante, porque quem está fofocando, quem está falando do outro, falando da vida das pessoas, não está ciente e muitas vezes não tem a noção de que está falando muito de si. Então, fofocar é uma das melhores formas de falar de si, sem se dar conta que está falando de si. Você está achando que está falando só do outro. Por isso que isso também é esse entrelaçamento, é essa relação. Quem sou eu quando levo essa fofoca para a relação? Como que eu construo essa relação a partir também dessa fofoca? Como que vira um nós a partir desse entre, sabe? Então, tem muitas perguntas que a gente pode fazer aí, né? O que que eu espero dessa relação quando eu conto uma fofoca? Espero que a gente se una mais. Gente, tem relação que sobrevive pela fofoca, como eu falei. Casal que fofoca junto é casal que permanece junto. Isso aí é um meme. E assim, cara, eu acho muito legal pensar que a gente tem que falar em várias camadas aqui, porque não dá para viver. Muita gente vai dizer assim: eu não gosto de fofoca, eu não fofoco. Mas é o paradoxo, mais uma vez, social, de que a gente também se constitui a partir da fofoca, tá? Agora, o que eu trago aqui, como uma base agora mais ética, pensando assim, em três pontos importantes, gente: a ética da fofoca, a intimidade do casal e a expectativa da transparência nessa relação. Tudo isso, inclusive, principalmente a transparência, tem muito a ver com o que eu falei do amor romântico, desse ideal de que a gente tem que falar que essa relação ela é tão central na minha vida que tudo que passa pela minha vida e pelas pessoas que atravessam a minha vida e que estão em relação comigo, eu tenho que passar para essa. Não necessariamente tudo que acontece na minha relação com meu parceiro, com a minha parceira, eu conto para todo mundo. Mas o que eu vivo com todo mundo, eu conto nessa relação. Entende como a gente aí também já entra nesse ideal da monogamia, de que essa relação ela tem uma prioridade, ela é o centro, ela é meu projeto principal, então eu tenho que canalizar tudo nela. E aí eu não levo em consideração, começando já com esse primeiro ponto que eu falei três pontos importantes, né? Vou falar do primeiro, da ética da fofoca, que é tão forte essa centralidade muitas vezes dessa relação na minha vida, que eu não levo em consideração esse outro que muitas vezes me confiou um segredo, esse outro que muitas vezes me contou algo que é muito íntimo, ou me contou algo que ele ainda não quer que ninguém saiba. E eu vou e conto para o meu parceiro como se eu e meu parceiro fôssemos um só. Não, contar para é essa a ideia, é esse o que está tão intrínseco aí. Somos tão um, somos tão únicos, somos uma unidade, somos tão uma fusão, que eu posso contar para ele, porque ele sou eu. O que eu sei, ele sabe. Olha o rolê que isso pode trazer. E eu tô trazendo aqui, nesse ponto um pouco mais profundo, para a gente pensar não numa fofoca de pessoas muito distantes, mas de fofoca de pessoas, às vezes, que estão muito próximas da gente, que a gente coloca a vida dessa pessoa, assim, banalizada. E do quanto isso pode trazer problemas, tá? Eu vou trazer aqui uma questão que às vezes, essa nem foi uma fofoca, gente, é muito séria, não, assim, da pessoa trazer algo muito íntimo da vida dela. Nem foi isso, foi uma fofoca atravessada. Uma pessoa que conhecia uma amiga minha me contou uma coisa dessa amiga que aconteceu engraçada, que representava muito como essa amiga minha era. Falou assim: era fulana, olha só o que ela fez. Fui lá na casa dela, aconteceu isso, isso, isso. Pronto. Peguei essa informação, achei muito engraçado, que era uma questão engraçada mesmo, e trouxe para o meu marido. Ok, até aí, belezinha. Só que você consegue entender que essa pessoa, minha amiga,
que, estava dentro dessa fofoca, mas não sabia, ela não sabia que eu sabia dessa história, então era entre a gente ali, ok. Tem um dia que a gente encontra essa pessoa. O meu digníssimo, meu parceiro, vai lá e solta isso, como se ela soubesse o que a gente sabe também. Então, olha o problema que isso pode gerar, porque também esse outro que sabe, ele pode soltar, ele pode, não se dar conta de que aquilo era tão segredo, ele pode esquecer, e esse é o meu parceiro, ele é a pessoa que se vai contar uma coisa pra ele, ele não é de contar pra outras pessoas, mas ele vai soltar achando que todo mundo já sabe. Ele não vai lembrar que aquilo foi dito em segredo, ele vai lembrar que é uma coisa geral, que é uma coisa engraçada e eu vou falar. Então olha quantos problemas isso pode gerar, não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês até se arrependerem de contar, porque trouxe um problemão. Ou se arrepender de não contar, porque também trouxe um problemão, porque tem isso, como eu falei no início. Às vezes o não contar e o outro descobrir que você não contou e que você sabia, gera uma sensação, um sentimento de traição. E isso vira um problema. E aí também é uma questão a ser muito conversada e acordada de que, assim, amar e se relacionar de uma forma saudável é poder não contar tudo. É poder escolher o que vai ser contado. É poder resguardar a sua individualidade. A cumplicidade, a intimidade, ela precisa ser pautada nesse respeito do que é meu, só meu também, né? E aí essa é a ética da fofoca, gente, é pensar assim: "Cara, essa pessoa confiou a mim, eu e meu marido, eu e meu namorado, eu e minha namorada, eu e minha esposa, nós não somos um, somos 2. Então, como que eu vou fazer? Eu tô pensando nessa pessoa, se eu contar alguma coisa para essa pessoa e ela contar para o parceiro dela, para a parceira dela, tá ok para mim? Então eu acho que um ponto aí que pode ser avaliado e pensado é: será que eu posso falar para essa pessoa que está confiando a mim esse segredo, essa história da vida dela, ou a história de vida de uma outra pessoa que ela sabe que ela já está trazendo para mim? Será que eu posso perguntar a ela assim: olha, se eu falar isso para o meu parceiro, para minha parceira, ok? Tudo bem pra você? Eu posso contar? Será que se você pergunta porque se você pergunta, você dá deixa a pessoa dela falar sim ou não. E aí se ela falar não, você vai ter que segurar a sua língua. E aí que tá difícil, né, parece que a gente tem um negócio que tem que ser falado, né, e aí precisa trabalhar eu acho que por isso que muita gente precisa trabalhar essa individualidade, que é: por que você conta, por que você precisa contar? É pra dividir um fardo? É pra não pesar tanto na consciência? É para você é para uma insegurança, é para um receio do outro depois descobrir e chatear com você, porque se a relação é baseada nisso também, a gente precisa repensar essa relação. Que é isso, que se o outro souber que eu não contei algo para ele, ele vai ficar muito chateado comigo. Que espécie de fofoqueira é esse? Ou então que espécie de controlador e que relacionamento é esse? Esse contar tudo, né, será que contar tudo é possível? Mais que isso, será que contar tudo é saudável? Né? E aí, gente, olha só quantas camadas tem, porque a gente não tá pensando aqui, eu pelo menos não tô pensando aqui, e só não contar tudo do outro. É não contar tudo de mim também. Eu também não preciso contar tudo que acontece comigo. Às vezes aconteceu alguma coisa comigo que eu acho que é tão minha que eu não quero dividir com ninguém, ou eu quero escolher com quem eu quero dividir. Ah, então é porque você não confia no seu parceiro. Não, eu não confio isso a ele, ou não só não confio, não é sobre confiar, é sobre querer escolher quem eu quero que saiba determinada coisa da minha vida. Então a gente tem muitas coisas a pensar aí. Então a ética da fofoca, ela é algo que não está sendo discutido e precisa ser colocado em pauta. Vamos ser fofoqueiros éticos, vamos pensar um pouquinho que esse outro, quando esse outro pede pra gente não contar, a gente precisa ter um cuidado, ou então a gente precisa falar com esse outro: olha, eu não vou conseguir, eu não dou conta de sustentar essa história só comigo. Eu vou contar pra pessoa que tá comigo lá, né, que mora comigo, que eu tenho relacionamento. Ou então por isso que assim, às vezes antes já fala com a pessoa: "Ó, se você me contar", porque eu vou dizer, eu já deixei de contar coisas pra amigas minhas, sabendo que elas contam tudo pro parceiro delas. Eu já deixei. E aí só que às vezes tem gente que não vai ter essa noção, vai achar que a pessoa não conta. E aí depois, nem é sobre a relação terminar, tá, é sobre continuar também, o outro sabendo uma coisa da sua vida que você não quer que saiba, a sua vida tá exposta pra uma pessoa que você não tem amizade. Porque se você quisesse contar pra ela, você contava para os 2 juntos. Só que aí, pior ainda é quando essa relação acaba, porque esse outro vai embora com suas histórias e ele pode ser um escroto de querer ainda colocar isso pra outras pessoas que não tem nada a ver, ou você já colocou antes. Enfim, gente, vamos ter ética na fofoca. Eu não tô pedindo pra deixar de fofocar, tô pedindo só pra ter um pouquinho de ética.
Outra Outro ponto importante, a intimidade do casal. Como é construída essa intimidade? Vamos molhar o bico aqui para a gente pensar juntos. Se a intimidade do casal é construída só na fofoca, tem algo aí. Se, como eu falei, quanto mais a gente fala do outro, mais a gente fala da gente sem a gente se dar conta disso. Só que, como que a gente constrói uma relação com quem a gente tá, só baseada em histórias alheias? Sabe aquele casamento, aquela relação, aquele namoro que eles estão muito ali conectados, vinculados, quando tem uma fofoca, quando tem uma história, ou para falar da vida dos outros mesmo. Tá rolando o feed, ele tá, mas fulano, oi aqui fulano, já vi onde tá. Mas quando é para falar de si, não consegue. Fica raso, fica superficial. Então, sim, concordo que fofocar junto pode criar aí mais intimidade, mais vínculo. O problema é só fofocar. É não conseguir falar da vida de cada um. É não conseguir olhar também e perceber por que que a vida daqueles outros lá tá me afetando tanto, tá me afetando tanto, e a gente não tá conseguindo falar da gente. E quando não tem tanto para falar do outro, não tem o que a gente falar. Tem gente que só fala dos outros, tem gente que não sabe mais falar de nada. Vai ver qualquer coisa, vai ver um filme, vai, ao invés de trazer para a vida, vai trazer para a vida do outro. Então, essa intimidade, a gente precisa pensar. A fofoca, ela causa, sim, isso, né? Tem até um processo evolutivo aí, e vários teóricos trazem isso, mas também, se ficar só nela, a relação fica muito superficial. E o outro ponto é a expectativa da transparência da relação. É achar que amar, que contar tudo é prova de amor. Sabe, contar tudo que você sabe, contar tudo que te contam, contar tudo da sua vida é prova de amor. Como se você tivesse que ter uma transparência total para estar com o outro. E isso fica tão as pessoas começam a ficar até desinteressantes uma para outra, sabe. Porque quando a gente sabe já tudo do outro, a gente fica desinteressado pelo outro. E a pessoa fica desinteressante pra gente. E gente interessante é gente interessada. Entende? Esse círculo começa a ficar tudo muito desinteressante. Por isso que Kierkegaard, um filósofo existencialista, ele vai trazer que o amor é um salto de fé. O que que significa isso? É saltar no escuro, mas compreendendo que aquilo vai trazer algo positivo para gente, algo transformador, mas sem ter garantias, sem ter certezas. É um risco, é bancar o risco, é pagar para ver, é bancar os mistérios do outro. E essa intimidade, essa confiança, mais uma vez eu trago, ela precisa ser baseada no que eu também não sei do outro, do que eu quero, do que o outro não quer que eu saiba dele, do que eu não quero que ele saiba de mim, ou não quero, ou ainda não estou disposta, ou nunca vou querer, e mesmo assim a gente ter esse entrelaçamento, porque aí não vai ter uma fusão, vai ter o eu, o outro, a relação. Quando é essa unidade, eu começo a entender que tudo sou eu e o outro, e aí isso vira um, fica muito interessante. Porque aí eu já entendo quem é o outro já entende quem sou eu, fica algo determinado, como se a gente fosse um objeto. Ou um lugar que a gente já explorou todos os pontos desse lugar, e é isso, não. A gente sempre tem coisas a conhecer, e sempre vai ter o que o outro não disse, entre esse entrelaçamento mesmo assim, entre o que não é dito, o que é dito, entre o que eu não sei, o que eu quero saber, o que eu nunca vou saber, o que talvez algum dia eu possa saber, tá? Então, acho que esses 3 pontos são importantíssimos. E assim, gente, eu já tô indo para o final, que a minha intenção é fazer um episódio curto pra gente refletir mesmo, pra, tipo assim, pra abrir a conversa e vocês me trazerem até histórias sobre o que que é isso, sabe? O que que essa fofoca diz dessa relação, o que que a gente busca ali. Porque tem uma questão, até cheguei a anotar aqui pra eu não me perder com vocês, porque eu vou falando, 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 falando. Eu anotei aqui sobre a questão do quanto esse autoconhecimento é importante para cada um se perguntar por que que conta, como eu falei, para aliviar o quê? Por que que eu preciso contar tudo para o outro? Como que eu lido? Olha, eu vou pensar aqui, nem vou ler o que eu coloquei não, que eu já pensei numa outra coisa aqui, eu não sei porque que eu escrevo, eu não sigo. Já pensei aqui também no quanto a gente às vezes tem a senha do outro, e isso eu acho problemático, na minha relação isso não é um acordo, mas
né, deixando aqui bem amplo e cada um faz os seus acordos, mas o quanto ter a senha, você também tem acesso à vida de outras pessoas que você não tem que ter. Porque meu marido tem acesso ao meu celular, uma amiga minha pode me contar uma coisa no WhatsApp que ele tá ciente. Então o que que é isso, gente? Como que a gente coloca também as outras pessoas nessa relação sem elas saberem que elas estão? A gente precisa tomar muito cuidado. Então talvez não seja sobre contar ou não contar, seja sobre que tipo de relação eu tô construindo com esse outro. O que que eu quero construir com esse outro e com outras relações? Por que que essa relação que eu tenho com meu marido, com meu namorado, com minha esposa, minha namorada, ela é tão importante que ela precisa ser um confessionário, que tudo tem que contar ali, que as outras pessoas, elas não são tão importantes assim. É essa relação que ela é o centro, então tudo que as outras pessoas me contam, eu conto aqui, mas não necessariamente daqui eu conto lá. E não que tenha que contar, tá, gente? Nem aqui nem lá, tô trazendo só pra gente pensar que é bom fofocar. Eu também fofoco. Só que a gente precisa pensar nessa ética e a gente precisa tomar muito cuidado e lembrar que a gente tá falando da vida do outro. Então, fofoca é invasão ou é cumplicidade? O que que vocês acham? Eu tô sendo cúmplice ou eu tô sendo invasivo? Eu tô querendo não ficar fora de nada, por isso que eu tenho que saber de todas as fofocas, de me sentir importante, ou é só porque eu acho que o outro tem que, se o outro me ama, ele tem que me contar tudo, sabe? É assim, eu tô aqui ainda pensando em tantas coisas que eu não trouxe, mas que eu não quero deixar esse episódio longo, mas que eu vou esperar vocês trocarem comigo pra gente ir juntos nessa. De pensar também nesse silêncio, sabe. Talvez a questão também não seja para a pessoa, que está com você, a raiva, o mal-estar dela, se sentir traído, não é só pelo que você não contou, pelo que ela não sabe, mas o que que isso significa. Isso significa que você não confiou, isso significa que você excluiu ela da sua vida, e por que que essa pessoa que está com a gente, ela tem que participar de tudo da nossa vida, e a gente participar de tudo da vida dela. Mais uma vez isso vem, gente, eu vou precisar falar disso em algum momento para vocês, até para quem não tem uma familiaridade com esse tema entender melhor, isso vem muito da nossa noção da construção do que é uma relação na nossa sociedade e da monogamia, que é como se só esse outro pudesse ter o espaço necessário para tudo na minha vida. E só essa relação, ela suprisse todas as minhas necessidades. Então, se tem coisas que eu não conto para quem eu tô junto, é porque ou eu não confio nessa pessoa, ou eu não quero estar com ela, ou tem algo nessa relação. Não. Enquanto eu posso contar tudo, e isso não gera conflitos, mas eu posso escolher não contar e isso também não gerar conflitos. É sobre isso. E aí eu trago para vocês uma dica de conversem com seus parceiros e parceiras sobre isso, sobre esses acordos, sobre o que contar e não contar. E se isso for algo, e aí eu sei que eu vou ouvir de muita gente, eu já ouvi como eu ouvi dessa pessoa, ai dele ou dela de não me contar, já que eu conto também. E aí a gente precisa entender que controle é esse que a gente tem dessa relação e dessa vida dos outros e dessa pessoa que a gente tá. Vamos contar mais com a nossa história, com o que a gente quer para a relação, para além da fofoca, e deixa a fofoca ter o espaço dela, mas só cuidado com a vida dos outros, tá bom, gente? Então, esse é o Pensei, mas não falei de hoje. Que vocês me contem aí o que vocês já pensaram e não falaram ainda, que seja o espaço de falar aqui. Me conta também aí um pouquinho de se já gerou conflito essa questão de contar a fofoca, de não contar, se vocês já estiveram em alguma situação ruim aí, alguma situação que tenha trago algum problema, né, ter trazido algum problema por conta de contar e da pessoa soltar, como foi o meu caso. Me conta aí um pouquinho que eu quero saber dessas histórias. Quero saber do babado, não precisa falar nomes, só o babado. Beijo, até a próxima.